Separei as principais perguntas sobre a cirurgia ortognática pra você não ter mais nenhuma dúvida. Oi, eu sou a Ana, e pra quem não sabe, há 6 meses atrás eu tava assim. Eu juntei as principais perguntas que me fazem pra ajudar quem tá nesse processo da cirurgia ortognática. Bom, a principal pergunta que me fazem é se eu emagreci. Não vou entrar no mérito de que é um pouco preocupante, né? A gente tá falando de uma cirurgia tão complexa, né, e agressiva com o corpo, e terem pessoas, principalmente, infelizmente, mulheres, comemorando e achando bom pensar que a cirurgia possa te fazer emagrecer. Perder peso também significa que você vai perder cabelo. Vou falar sobre o meu caso. Eu não emagreci. De acompanhamento com uma nutricionista, aconselho fortemente. Antes de operar, quando eu soube a data da minha operação, eu pude começar a preparar algumas marmitinhas e já deixar congelada, e isso foi uma salvação. E uma dica que eu dou aqui é, quando vocês forem falar com o seu nutricionista, peçam para ele montar a dieta feita na panela. Dos nutris, eles vão montar o seu prato. Então, 100 gramas de carne, 100 gramas disso. Só que você tá num momento que você não vai ter essa noção de prato. Você vai tomar um copinho de 200 ml. Então, peçam pra ele montar a dieta de vocês, o preparo na panela e dizer quanto que vocês têm que comer por dia desse preparo, porque vai estar tudo liquidificado. Pergunta 2. Me perguntaram se eu tinha alguma questão de saúde ou se era somente a função estética. Gente, é uma cirurgia muito, muito, muito grande, né, pra fazer somente por função estética. E o que dizem os médicos é que, na verdade, ninguém, nem quem acha que é só estético, acaba tendo benefício só estético. Porque você reorganiza os ossos da sua face. Eu tinha uma passagem de ar reduzida. Eu não sofria com isso, porque eu já tinha feito a cirurgia do desvio de septo. Eu não era respiradora bucal, então eu conseguia dormir à noite, não roncava, mas não era uma preocupação minha. Eu até quando eu fui no buco, ele falou assim, tipo, olha, você vai ter uma melhora muito grande na função respiratória e eu só... tava pensando assim, mas eu não tenho nenhum problema. E na verdade me ajudou sim. E quando a gente vê, né, nos exames, a gente vê que teve um aumento de volume de passagem de ar. Então, mesmo que antes não fosse uma coisa que me causasse mal-estar, esse aumento de acesso de ar, principalmente pra mim que sou asmática, faz bem. E a outra questão é a articulação. Eu sentia muita dor de cabeça, muito cansaço. Terminava o dia com muita tensão aqui. Acaba que se você tem um problema esquelético ali no rosto, muito provavelmente você vai estar sofrendo com alguma parte de saúde, mesmo que isso não seja uma das suas principais preocupações ou reclamações. Sobre a questão estética, até foi uma crise muito grande pra mim, porque eu não me sentia feia com o queixo jogado pra frente, né? Só que eu tinha que lembrar que eu não tinha o queixo jogado pra frente. Na verdade, meu queixo era pra trás. E meu cérebro não entendia isso. Então, eu sofri bastante pra me reconhecer com o novo rosto, apesar de que se você olha alguns vídeos antigos meus, não dá pra notar tanta diferença. Eu noto muita coisa, quem me conhece pessoalmente nota uma ou outra diferença, mas eu não fui um daqueles casos que teve uma grande mudança. E mesmo assim já foi um pouquinho complicado. Então, até segunda dica aí, quem puder, faça um acompanhamento com terapia, com psicólogo, porque a cirurgia ortognática mexe muito com a nossa cabeça. Conversem com o médico de vocês e principalmente peçam pra fazer aquele planejamento 3D, gente. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho é porque a minha cirurgia foi muito rápida, o trâmite pra fazer, e eu não vi o meu planejamento 3D. Que eu acho que algumas coisas poderiam ter sido conversadas melhor com o médico. Não façam as coisas no desespero, peçam pra ver o planejamento, falem as coisas pros médicos de vocês. Atividade física. Gente, essa é bem direta. 40 dias eu comecei a fazer atividade física leve. Claro, né? Antes eu já caminhava. Caminhar é muito bom até pra ajudar com a drenagem de líquidos. Então, eu ia na academia, levantava peso leve. Uma coisa que meu doutor falava muito é pra cuidar, porque a gente tende a morder quando a gente tá fazendo força. Isso é uma coisa que não pode acontecer no pós-cirúrgico. Acho que com 60 dias eu voltei ao meu esporte principal, que é o pole dance. Eu escolhi esperar esse tempo por causa do risco de queda que o pole dance traz. Parestesia. Sim, gente, conforme os meus vídeos antigos, eu continuo com uma parestesia nesse cantinho aqui. Não acho que seja uma coisa que vá voltar. Se eu tô comendo, por exemplo, cai comida aqui, que é uma coisa bem leve, eu não sinto, eu fico suja. E eu já comuniquei aos meus amigos, a pessoa que eu tô comendo, sempre pra me avisar. Não é uma coisa que me incomoda, tá? Uma hora ou outra, tipo na hora de beijar, às vezes dá uma tristezinha de não tá sentindo esse lado do lábio. Mas não é algo que eu fale assim, nossa, acabou com a minha vida. Meu Deus do céu. Se eu senti diferença no formato do meu nariz. De lado, eu senti que o meu nariz deu uma empinadinha. Mas assim, uma coisa muito, 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 muito levinha. Sobre alargar o nariz. Meu Deus. Eu senti que deu sim uma leve alargadinha, tá? Aqui, assim.
Mas, de novo, uma coisa muito discreta, gente, que só eu percebo porque eu passei 28 anos da minha vida com um rosto. Então, qualquer milímetro de coisa que muda, pro nosso cérebro é muita coisa, pra gente é muita coisa. Mas, pra você que tá de fora, não se preocupe, não sentir grandes alterações no formato do meu nariz. Pós-operatório, gente, esse ponto do nariz foi uma das coisas que mais doeu na minha vida. Por quê? Eles dão um ponto aqui por dentro, outro ponto aqui e um ponto aqui no meio da boca. É um Y. Gente, esse ponto, nossa senhora, doía tanto. Próximo. Quanto tempo eu usei de aparelho? Essa pergunta dói, viu? Comecei a me planejar pra cirurgia ortognática em 2021 e operei em 2025. Em 2020, por aí, eu fui descobrir que eu precisava fazer cirurgia ortognática por conta própria. Isso é uma história que eu posso contar pra vocês depois. Comecei a conversar com alguns cirurgiões e coloquei o aparelho. Eu usei o Invisalign, porque eu passei toda a minha infância de aparelho e eu não queria nem pensar em sonhar em botar um aparelho fixo de novo. Acontece, eu tinha que usar mais ou menos 2 anos de Invisalign. Era 1 ano e 8 meses, uma coisa assim. E adivinha? Faltando 2 plaquinhas, eu simplesmente tava num momento muito difícil da vida, fui deixando pra trás, esquecendo, e parei o tratamento. E aí a vida acontece, né? Fui operar só agora em 2025, o que significou que eu tive que fazer uma cirurgia quase que como um benefício antecipado, que é quando você opera antes de estar com a mordida perfeita. Gente, nossa senhora, que vontade de voltar no tempo e acabar com a minha raça. Se eu puder recomendar uma coisa pra vocês, não façam o benefício antecipado, porque é bem mais sofrido no pós. Tem 6 meses que eu tô operada e eu não tenho uma mordida que fecha. Eu consigo mastigar e tudo, mas tipo, isso gera muito mais chance de dar problema na articulação depois. Muito mais chance de você acabar puxando o queixo pra trás, procurando uma mordida, de você ficar assim, desestabilizando a sua recuperação. Se você puder fazer certinho, usar o aparelho antes, usa. Mas então, eu usei por esse tempo antes, não usei certo. Teoricamente, eu teria que usar 2 anos antes, teria operado, e aí eu teria mais ou menos uns 8 meses de ajuste fino. Hoje, como eu fiz a cirurgia nesse jeito, eu tenho que usar 1 ano e 2 meses de aparelho pós. Pra vocês terem uma noção, a minha mordida só vai acertar com praticamente 1 ano. 1 ano que eu vou estar com esse incômodo da mordida não fechando. Sobre mastigar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a mastigação, né? Sobre o meu pós-operatório de comida. Eu posso dizer que com 15 dias eu já estava autorizada a comer comidas macias que pudessem ser amassadas com garfo. Banana, ovo mexido, coisas que eu não mastigava. Então eu só ia colocar na boca, pressionar com a língua e engolir. Eu não podia fazer prensa com os dentes. Com 30 dias eu ganhei alta pra comer coisinhas que tivessem um pouco mais de resistência, mas ainda assim, moles. Por exemplo, um arroz com feijão. Hoje tem 6 meses e eu acho que tirando coisas que eu preciso morder com os dentes da frente, ou por exemplo uma cenoura, uma coisa mais dura assim, amendoim. De resto, gente, manda pra dentro que eu tô comendo. Não foi tão sofrida a minha recuperação com comida. Sofri nesses 15 dias que eu fiquei mais contida, principalmente na fase da dieta líquida, aquela coisa de você não consegue sentir saciedade. No geral, assim, foi bem tranquila a minha recuperação. Claro que tudo vai depender do seu caso particular, da sua conversa com o seu médico. Recebam e aceitem as orientações do médico de vocês. Com essas foram as principais perguntas. E se você tem alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. E se você vai fazer sua cirurgia logo, eu te desejo boa sorte e boa recuperação. Tchau!